Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Acho que vocês estão ouvindo a chuva, né? Ó. Ai, gente, tá chovendo bastante. Eu vou gravar essa abertura aqui. Hoje eu vou falar dos paquifitos, daquelas suculentas bem gordinhas. Não só de paquifitos, né? Vou comparar alguns para vocês verem. E também vou dar dicas de cultivo. Espero que gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Gente, hoje eu vou falar desse paquifitum aqui e vou comparar o ovíferum com algumas espécies que eu tenho aqui que eu acho bem parecida. O paquifitum ovíferum é uma suculenta de sol pleno, gente, ó. A minha tá com essas manchinhas aqui, foi de queimadura de sulfato de cobre. É uma planta que exige bastante horas de sol, na faixa de 7 horas de sol por dia. Paquifitum, gente, eu cultivo ele tanto aqui, ó, sob o toldo. Então, na época que chove demais, eu coloco ele aqui, ó. Geralmente eu ponho ele por aqui, assim. E aí, quando não tá chovendo, ou quando já tá no inverno, eu coloco ele ali, ou ali em cima. Quanto mais horas de sol o paquifitum tomar, melhor. O ano passado, ele tomou toda a chuva do verão. Esse ano, eu dei uma protegida. Eu tô achando melhor proteger os paquifitums, porque eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero que decapitar, né, eventualmente, caso aconteça alguma coisa. Então, tô tomando esse cuidado a mais com os paquifitums. Então, são 8 horas de sol, 7 horas de sol, mais ou menos. Pouca água, né, assim, durante o inverno, quase não dou água. E no verão, ele toma água da chuva, pelo menos uns 3 dias de água da chuva. Aí eu mudo ele de lugar para um local protegido. A gente confunde o paquifitum ovíferum com o sedum craige. Gente, quando o craige fica adulto, como esse daqui, por exemplo, você vai conseguir distinguir muito bem a diferença entre os dois. É branquinho, puxado pro azul, muito branquinho, tá vendo? Ele tem bastante pruína. Pruína é o pozinho. Se você pôr o dedo aqui, você tira o pozinho da planta, ó. E uma vez que você tira o pozinho, esse pozinho aqui, ó, ele não volta mais. Então, o que eu faço é você passar de atomáceo, aí ele também ajuda a proteger. O sedum craige, ele também tem pruína. Eu acho que vocês podem ver, o sedum craige, ele é pendente e ele é lilás. E a folha dele é mais comprida, né, longilínea. E o ovíferum é mais gordinho. Quando você for comprar, eles são muito parecidos quando não estão adaptados ao sol. A diferença entre eles, você vai ver mesmo quando você trazer ele para o seu cultivo e submeter as duas espécies à quantidade de sol necessária para eles ficarem assim. Geralmente, se eu achar na internet uma foto do sedum craige, eu mostro aqui, coloco para vocês verem como que você encontra essa suculenta em supermercados. Se você procurar encontrar uma planta que você pensa que é o ovíferum dentro de um supermercado e custa bem baratinho, pode ter mais certeza de que é o sedum craige do que o ovífero. Porque a pedra da lua, gente, é muito mais assim, muito mais cara, né? Você encontra a muda dela geralmente com uma cabeça apenas. A cabeça geralmente é um pouco maior do que a cabeça do sedum craige. O craige, a folha dele geralmente é assim, ó, mais longuinha. E a cor dele é mais lilás e o ovífero tem essa cor mais esbranquiçada. Então, quando você encontrar, talvez numa floricultura, né, num viveiro, aí sim,
sendo vendido o ovífero, é mais provável. Em supermercado eu nunca, pessoalmente eu nunca vi, né? Em locais que tem bastante plantas, como olambra, coisa e tal, é mais fácil de você encontrar, eu acho, né? Mas aqui no interior, aqui em Minas, interior de São Paulo, francamente, em supermercado, eu só achei o Craig. Como é que cultiva esse Sedum Craig? Olha, esse aqui é o tipo de planta que não gosta de ser cultivada na chuva. Esse não pode, na verdade, ser cultivado na chuva. Se você cultivar ele na chuva, ele vai ficar assim, ó, peladinho, tá vendo? Isso aqui foi do ano passado, tá? Ele perde todas as folhas e ele vai ficar só com essas duas aqui, ó. Essas 2 ou 3 da pontinha. Ele perde tudo mesmo se ele pegar muitos dias de chuva. Esse aqui, eu coloco ele em um dia de chuva só. Eu não deixo ele muito tempo, não. Ele realmente sente, viu? Água, eu quase também não dou água para essa planta. Eu faço assim, ó, esse ano, para ele ficar desse jeito, ó. Se eu achar, eu vou colocar a imagem dele o ano passado aqui para vocês verem como que ele tava. Essa planta aqui, ela não pode pegar chuva. Essa não pode. De sol é 8 horas, 7 horas de sol também. Todas essas plantas de folhas bem gordinhas, gente, precisa de muitas horas de sol para ficar saudável, né? Senão ele vai ficar magrinho, raquítico. Se você só colocar e não der água, ele também fica raquítico, viu? Então, você tem que encontrar aí a quantidade de água certa para o seu clima. O meu aqui é de 15 em 15, mais ou menos. O ovífero, eu deixo uns 3 dias tomando chuva. O Craig é no máximo um dia, no máximo 2, vai. O ovífero eu tenho menos medo de perder do que o Craig. O Craig é mais suscetível. O ovífero é menos. No meu cultivo, né? Gente, atualmente a gente tem muita oferta de Pachyphytums na internet. Eu particularmente gosto muito dessas gordinhas. Eu sou fãzíssima de Pachyphytums. Então, olha, essa daqui, por exemplo, não sei se vocês acham essas plantas parecidas. Esse daqui eu acho que é o Blue Haze. Eu não tenho certeza porque essa aqui eu recebi da Lu Carvalho. No inverno ela fica bem lilás. Aí eu fui cortar, ó. E aí acabei ficando só com uma brotação. Eu deveria ter esperado. Porque geralmente os Pachyphytums fazem isso aqui, ó. Eles brotam na base, né? Demora, tá, gente? Mais ou menos 1 ano depois que você compra, eu, como faço adubação, ele acaba brotando bastante na base, ó. Tá vendo? Então, acontece dos Pachyphytums aqui no meu cultivo, eles terem essa brotação espontânea. Esse aqui eu não quis esperar, acabei cortando e aí deu só um broto aqui e aí a cabeça tá aqui. Esse daqui, olha, é o Blue, eu acho que é o Blue Haze. Ele fica bem lilás. A diferença, ó, é que a base aqui da folha é mais estreita e aí ela larga, ó. E essa aqui já é mais arredondada por inteiro. Já essa daqui essa aqui é o Bracteossum. O Bracteossum, eu já acho que a folha dele é mais larga por inteiro, né? Ó, ver se vocês conseguem ver a diferença. Aqui, ó, a base dele é mais fina, essa parte de baixo. Essa aqui já é mais alargada na parte de baixo. Então, de modo geral, ele cresce gordinho a folha inteira. E de uma folha mais larga de baixo e vai ficando larga e continua larga ainda. Essa aqui é estreita e vai alargando. Essa já tem um formato mais redondo, mais arredondado do que essa, ó. Essa aqui também tem a coloração diferente, embora o meu esteja com um pouco menos de sol do que esse aqui. A dica geral para plantar em Pachyphytums, prefira vasos de cimento, ó. Vasos de gesso, lata ou de barro.
plástico eu não recomendo, porque o plástico ele guarda a umidade por mais tempo. Então, prefira outro tipo de material se você for cultivar essas plantas ao tempo. Esse daqui tá pegando toda a chuva. Esse aqui tá pegando meio período, tá pegando um pouco menos de chuva. Esse Bracteossum, eu vi num vídeo do Lucas. Ele tem um vaso lindo, a sogra dele que tem, né? Tem um vaso lindo, 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 por causa daquele vídeo que eu fui atrás do Bracteossum. O Glutinicaulis eu acho bem parecido com o Bracteossum por foto, mas eu ainda não tenho o Glutinicaulis. Esse eu não fiz poda, tá? Deixa eu ver quando que ele chegou. Esse Pachyphyton, ele chegou no mês 4, abril do ano passado. Então ele já chegou fora da temporada de chuvas. Ele está sendo cultivado com 6 horas de sol e está pegando toda a chuva do verão. Primavera, verão. E não deu problema por enquanto. Pachyphytons e Pachyveras eu tenho vários. Hoje eu vou mostrar só alguns que eu acho muito parecido para vocês compararem, tá? Tem mais um, gente, que eu vou colocar aqui, mas eu não acho ele parecido com nenhum dos dois. Aqui, presencialmente, já adaptado ao tempo, eu não acho ele parecido com esses outros aqui, tá? Olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é aquele de nome bem difícil. É o Pachyphyton Rzedolski. Tá vendo que ele já brotou aqui na base, ó? Aí ele deu... Esse aqui era que veio uma mudinha que eu cortei e pus aqui. Eu cortei, ó. Cortei e pus aqui. A cabeça, ó, ele é bem rosa, essa planta, muito linda, né? Mas quando você vai comprar, às vezes ele tá com essa cor aqui, ó. Nas fotos que a gente vê. Isso aqui é depois de adaptado ao sol. Esse tá pegando o sol do dia inteirinho, porque ele tá sobre um muro, tá? Por isso que ele tá assim, tão colorido. Tem mais um, que já não é um Pachyphyton, é o Graptocedon Ganzhou. Eu não sei pronunciar direito. Esse eu já acho mais parecido, um pouco parecido com esse, mas quando ele cresce, gente, ó, ele vai ficar com duas cores geralmente. Esse daqui, ele tem uma cor mais escura no miolo e uma cor mais clara nas folhas de baixo, tá vendo? E é um movimento que é um efeito que esse Ganzhou faz sempre, viu? Olha, eu acho essa planta linda. Cresce bastante, eu acho que ele lembra um pouco o Sedoncraige em termos de estrutura que ele vai ficar depois. Gente, Pachyphytons geralmente fazem esse movimento aqui, ó. Esse movimento de tronco mais alto, que eu fiz aqui a poda, tá vendo, ó? Aqui, ó, esse aqui é um pezinho mais alto, ó. Um pezinho mais alto. Não são rosetas baixas. Os Pachyphytons geralmente tem essa roseta que fica pra cima, pescoçuda, tá? Eu não tiro, não vou mais tirar, não vou ficar podando demais. Eu quero que ele continue com esse movimento. Já o Pachycedum, Pachycedum, tá? O Pachycedum Ganzhou, o Graptocedum Craige, eles já dão esse tipo de caída, ó. Salvo engano, o Pachycedum também. Eu vou até pesquisar se eu acho uma foto dele adulta, tá? E aí ele fica bem diferente, ó. A coloração dele, ó. Né? Eu acho que vocês estão conseguindo enxergar a coloração. Tá ficando escuro porque tá chovendo. Pra variar, tá chovendo aqui todos os dias, ó. Agora, gente, eu vou mostrar esses dois aqui. Olha que coisa mais rica. Agora eu já tô aqui porque tá chovendo muito. Para essas duas, esse aqui é uma Pachyveria Blumuelleri. E essa aqui é a Pachyveria Elaine.
não é aquela Paquivéria Elaine mais alguma coisa. Essa aqui é só Elaine. Essas duas, ó, essa aqui fica bem grande também. Essa daqui, eu acho elas muito próximas. Mas essa daqui, gente, ó, é mais puxada pro azul. E essa não pode tomar água, também não pode tomar chuva. E também não pode regar demais, porque ela morre muito fácil. O substrato dela tem que ser muito drenante. E eu não deixo essa planta na chuva de jeito nenhum. Já essa daqui aguenta mais a chuva. Esse ano também resguardei da chuva, porque eu não queria ter dor de cabeça, como eu falei. Ela começou a fungar um pouco esse ano. Aí eu já guardei, porque eu falei, eu não quero mexer com essas plantas agora na temporada de chuvas. Por isso eu estou cultivando todas mais protegidas. E eu acho essas duas muito parecidas, só que essa daqui fica mais rosada. E essa daqui também tem uma folha maior, que forma aqui no finalzinho mais a pontinha. Essa já tem uma folha mais arredondada. Eu acho que quando ela crescer, eu acho que ela não fica rosa, não tenho certeza. Já vi essa planta maior, nunca vi ela desse tamanho. E essa folha em si mesmo, ela é mais gorda e maior do que a dessa daqui. Essa aqui fica com maior quantidade de folhas quando ela cresce mais, tá? Ela não vai ficar assim, ó. Eu acho que ela vai ficar com... Sabe quando ela é mais... como que eu vou falar? Tem uma quantidade maior de folhas, porque do tamanho da folha é menor. Essa já tem uma folha mais gorda. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Quando essa aqui crescer, se a minha crescer e sobreviver ao meu cultivo, vocês vão conseguir notar que essa daqui eu acho que vai ficar estruturalmente, assim, ó, visualmente, com mais folhas. Essa vai ficar, já tá com menos folha, porque a folha em si é maior. Talvez assim tenha ficado mais claro. A última comparação que eu vou fazer hoje é dessas duas aqui. Essa daqui, gente, é a Paquivéria clavifolia. E essa daqui é a Shirei-Keri. Eu acho que já ficou bem claro para vocês que a diferença entre essas duas é que uma tem a folha bem mais gordinha, ó. Aquela folha mais cheinha, entumecida com água. Ó, o crescimento, né, tá vendo? Já fica mais compridinha e gordinha. Parece um canudinho. E essa daqui já é mais achatada. Tá vendo, ó? As duas são paquivérias. As duas têm o mesmo jeito de crescer. Ó, elas dão brotações na base e crescem altas, formam colônias belíssimas. A Shirei-Keri também. Só que a Shirei-Keri tem a folha achatadinha perto da clavifolia. Como que eu cultivo essas duas plantas? Essa daqui eu cultivo tanto em meia sombra como sol pleno. E essa aqui eu cultivo a meia sombra e sol pleno também. As duas não gostam de excesso de água. Eu cultivo no tempo, com toda a chuva, mas eu já perdi tanto uma quanto outra em temporada de chuvas. Então seria o caso de também resguardar. Eu não resguardo porque eu não tenho onde resguardar, tá? Eu não tenho mais espaço coberto para essas plantas. Então eu faço muitas mudas para garantir a espécie e tê-las aqui no meu cultivo. Eu acho muito bonita, todas as duas ficam bem bonitas. Quando ela fica bem estressada, essa aqui fica com a folha mais amareladinha. Eu acho muito legal. Eu gosto porque ela é bem mais fofinha, bem mais gordinha do que a Shirei-Keri. Mas ambas são lindas. E eu acho assim, de média dificuldade.
por causa justamente da questão de você eventualmente perder algumas cabeças na temporada de chuvas. Fora isso, eu faço a adubação uma vez ao ano também. Água junto com as outras também, pouca água no inverno. Durante o verão, então, como eu falei, elas recebem toda a água da chuva. Na verdade, essa aqui tá resguardada embaixo de uma prateleira. Essa sim tá pegando toda a chuva. Eu tenho mais um vaso que eu perdi a clavifólia que pegou toda a chuva, viu? Por isso que eu tô falando. Esse ano eu perdi 2 cabeças de um vaso que eu tinha clavifólia. E a Shadeiqueria eu perdi acho que uma vez o ano passado. Por isso que seria o caso de também resguardar, caso chova muito. Gente, eu vou encerrando o vídeo por hoje aqui com essa imagem do jardim cheio d'água. Ah lá, eu consegui colocar terminar de fazer a pintura dos meus nichos, finalmente. Então eu vou encerrando o vídeo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar para mim aqui. Vocês têm essas paquivérias? Gostam de cultivar essas suculentas de folhas gordinhas? Deixa o seu comentário, tá bom? Eu vou encerrando o vídeo então. Até a próxima. Tchau! Até agora há pouco, gente, esses jacuzzi estavam lutando aqui em cima do telhado, olha. Agora eles estão só fugindo, ó. A loucura. Essas galinhas gigantes. Tchau, gente.